pessoal, estamos novamente no Papo com Palestrante. Hoje, diretamente de Miami. Olha com quem que eu vou conversar. Ele simplesmente foi o lutador mais jovem de jiu-jitsu brasileiro a receber a faixa preta. É um profissional que acumulou vitórias, empresário, autor de livro, pai, marido dedicado e um cristão. Querido, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo com Palestrante. Obrigada mesmo por ter Sandra, aceito, viu? que isso. É um prazer. Muito feliz de estar aqui com você. E, como você sabe, a minha missão, na realidade, é poder impactar as pessoas não com as minhas vitórias, e sim com os meus aprendizados, né? Eu sei. As lições de vida que nós recebemos nessa universidade, que eu falo que é a universidade da vida, ninguém é graduado. É só depois que a gente morre que a gente recebe a nossa graduação pelo nosso o autor da vida, Deus, né? É verdade, é verdade. Me fala um pouquinho da sua infância. Como é que foi a sua infância? Cara, eu tive uma infância maravilhosa, Sandra. A dificuldade na minha infância foi, na realidade, poder compreender que, naquela época, todo mundo era casado, né? Todo mundo... O cara que tinha o filho que tinha o pai, né, separado, divorciado, era como se fosse, naquela época, uma doença, né? Porque era, poxa, caramba, esse menino é problemático, né? Sim, E sim. hoje em dia, infelizmente, felizmente, muitas pessoas viviam um casamento. Eu me lembro que minha mãe falava assim: meu filho, é muito melhor eu e o seu pai não estarmos juntos e não viver uma falsidade dentro de casa. Sim. E foi que eu comecei a ver na vida dos meus amigos, os pais e as mães, na realidade, eles estavam mais ali para manter para a sociedade. Sim. E hoje em dia, a família, na realidade, ela perdeu sua identidade, o seu valor de como é que ela era. Eu acho que, na realidade, o que muda mais é a informação, mas as gerações, as gerações que foram, sempre tiveram a família como a estrutura de uma sociedade, né? E para mim ter uma sociedade saudável, a família tem que ser saudável. E quando a família não é saudável, a gente passa a ter uma sociedade não muito saudável. E eu acho que esse é o grande vírus, não é o que está contagiando as pessoas, não é o coronavírus, é o vírus das pessoas perderem o valor da família. E foi essa a minha maior dificuldade. E eu me lembro criança, eu falei, quando eu tiver minha mulher, eu vou poder ter a família que eu sempre quis ter. Tive mãe e meu pai, foram super presentes, foram maravilhosos comigo, deram o seu melhor, a minha mãe, a Jovito, meu pai, Belfort, sempre me incentivaram, tiveram presentes. E o fato deles terem me ensinado que é melhor estar separado do que junto, eu descobri que o amor, na realidade, ele só vale quando você passa pela dificuldade, né? Amar uma pessoa quando E está vai tudo muito bem é mudando, fácil. né? E vai Muito... mudando, né, Vitor? Vai mudando o tipo de amor, parece que vai mudando, vai ficando uma coisa cada vez mais intensa, não é? Ó, um certo homem me disse uma vez uma coisa que eu nunca me esqueço. Até os 5 anos, Vitor, você vai ser pai do seu filho. Até os 15, você vai ser mestre do seu filho. Depois dos 15, você vai ser amigo do seu filho. O casamento não é um pouco diferente. Você casa, como é que você rega esse amor, né? Eu falo que a minha mulher hoje é a minha melhor amiga, meu melhor amigo, né? Porque ela precisa ser. A sua metade, ela precisa ser tudo seu, né? Então, assim, eu falo que a fidelidade começa em casa, não pode começar na rua. Muitos amigos falam, sou fiel aos meus amigos, eu sou isso, se eu sou fiel a isso, eu falo, gente, ser fiel começa em casa. A fidelidade ela tem que começar em casa. Se ela não está fiel em casa, o cara não vai ser fiel em nada. Olha, eu queria saber quando que você descobriu que a luta ou o esporte que você pratica entrou na sua vida, assim. Com que idade você falou, é isso que eu quero ser? Você lembra? Lembro. Eu lembro que eu pedi para minha mãe pendurar um saco de boxe no meu quarto e eu falei para ela aos 12, 13 anos, falei, mãe, eu vou ser campeão mundial. E eu era excelente tenista, eu era campeão de bicicross, jogava futebol, eu tinha uma vida esportiva muito ativa, que eu morava em frente ao Flamengo, né? Então, assim, foi o time que eu competi muito pelo aquele clube.
nos esportes amadores Sim. e eu era um bom tenista, eu era um excelente jogador de futebol na zaga. E não sei por que eu acho que o saco de boxe, eu entendo hoje, porque quando você faz o fitness no saco de boxe, é a melhor coisa, que você tira o seu estresse, né? E era a maneira que eu encontrei de socar as minhas frustrações, meus medos, e acho que foi por aí. Acho que a luta começou a me incentivar a que eu poderia ganhar sozinho na luta, você poderia ganhar nos seus punhos. Muitas pessoas falam, eu trabalho com as minhas mãos, né? E eu acho um trabalho muito digno, né? Porque você, você não está ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros, você não está ganhando dinheiro com a doença dos outros, você não está ganhando dinheiro com o fracasso dos outros, você está ganhando dinheiro com o seu sucesso. Então, assim, para mim, o esporte de competição é a coisa mais justa, né? Você ganha pelo suor, né? Então, assim, Sim. eu acho a gente voltando lá para Roma, os gladiadores naquela época, eles lutavam pela liberdade, né? Poder serem livres, morarem em suas fazendas, implantarem Sim. viver do plantio e ter a sua família, né? E eles lutavam pela liberdade. Hoje em dia, infelizmente, a gente vive num mundo que existem várias maneiras de você ganhar dinheiro, né? Você ganha a sua vida com diversas maneiras hoje em dia. Então, mas eu Sim. acho que quando você faz um trabalho que eu considero um trabalho digno para a humanidade, qual o conteúdo que você vende, né? É um conteúdo que é benigno para a sociedade ou maligno para a sociedade. Então, esse é um lema que eu sempre procuro ensinar para meus filhos. Meu filho, não dê de presente aquilo que você não gostaria de ganhar, né? Não dê algo que você não gostaria de receber. Então, assim, eu acho que essa filosofia é uma filosofia muito fácil de a gente Sim. ser compreendida em qualquer religião, em qualquer sociedade. E acho que foi isso que a luta me ensinou, me cativou. E me fala assim, como é que foi chegar nos Estados Unidos com 19 aninhos Nada, para eu cheguei começar a com lutar? 16. Oi? Eu cheguei com 16 aqui. Ah, me falaram 19 para treinar já. Não, 19 eu fui campeão mundial. 16 Ah, anos tá. eu consegui convencer o Carson Grace. 16. Eu, 16. em breve, Sandra, a gente Ah, está conversando agora com o pessoal de Hollywood. ah. Eles querem fazer o filme da minha vida. Ai, que É, um, legal. é muito legal. Um pessoal bem legal, bem bacana. A gente já teve uma primeira reunião. Se Deus quiser, isso vai poder tornar real, porque hoje em dia eu falo, cara, conteúdo, assistir um filme, ouvir uma música, a gente sabe que o conteúdo tá cativando essa juventude. YouTube hoje tem coisas boas e coisas ruins também, mas infelizmente tudo que é negativo vende mais, tem mais seguidores, tem mais viewers, tem mais. Infelizmente, se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, eu queria mudar isso. Como é que a gente faz as pessoas terem engajamento mais nas coisas boas, né? Quantas Sim, pessoas estão sendo curadas do coronavírus? Quantas pessoas estão podendo superar? Né? A gente só vê negativo, negativo, assim, é tristeza. As pessoas estão literalmente cegas porque elas viram robôs, né? Elas repetem o que ela viu na Globo.com ou na UOL, elas repetem o que ouviram falar sim. e hoje em dia a fake news ela tem muito mais engajamento do que real news, né? Então assim, É, essa é a mudança. Então assim, com 16 anos eu vim para cá, convenci meu pai e minha mãe a assinarem para mim poder vir. Eu vim, convenci o Carson Grace naquela época, que ele era da família Grace, mas ele era separado da família. Eu tentava convencer ele de ser amigo da família, porque não existia inimizade. Eu acreditava que para a gente conquistar, a gente tinha que perdoar. O Carson tinha uma coisa muito grande com o tio dele, que era o Hélio, naquela época, que o pai dele morreu, a casa de Teresópolis. Era uma coisa tão boba. E eu vejo que ela durou durante anos e ela hoje em dia não vale nada, as pessoas cada um está marmanjo, já não vale sim. mais. Mas naquela época as pessoas tinham 20 anos, 20 e poucos anos, e elas viviam naquela intriga, né? Eu falo que o mundo da luta era pior que o mundo de fofoca no cabeleireiro. As pessoas viviam fofocando no outro, falando mal um do outro. E eu acho que isso não é esporte. Esporte é Sim.
de você interagir, você conseguir perdoar e ajudar o outro e seguir a vida, né? Mas eu consegui convencer ele, vim para cá, vim atrás de um sonho, prometi para os meus pais e para ele que eu ia me tornar um campeão mundial no UFC, que o nome dele ia ser famoso, e hoje em dia o Carson foi conhecido aqui. Literalmente, eu fui o cara que explorei, eu fui o cara que falei, Carson, a gente precisa ir para lá. O Frederico Lapenda, que é um empresário hoje do cinema, inclusive é um dos embaixadores do turismo aí comigo no Brasil, foi o cara que abriu a academia para ele, trouxe a gente para o Brasil. Eu sou muito grato por ele ter acreditado, e é um cara que fez parte, história na minha vida, na vida do Carson, e depois cada um foi para um lado, mas é o que eu falei, a vida é feita de escolhas, e as escolhas elas deixam rastros, e os rastros servem de caminho para a geração que está hoje. Infelizmente, a gente vive uma geração que não valoriza o que era antigo. Eu valorizo muito uma boa música antiga, eu valorizo muito os filósofos antigos, tanto da Grécia, que foram contra o regime da Grécia, que, no caso, era aquela coisa liberal, né? Eram vários deuses, tudo podia. Eu admiro muito Sócrates não ter recuado da morte, mediante ele não conseguia viver num refúgio onde as coisas não iam ser como ele achava que deveria. E ele falou que se eu não sou digno de viver aqui na Grécia, eu não vou ser digno de viver em lugar nenhum. Então, assim, as pessoas que não têm medo da morte, as pessoas que não têm medo, né, que morrem por aquilo que elas acreditam, não pela ignorância, mas sim pela liberdade, eu admiro muito essa história. Eu amo a filosofia da vida, que é fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Mas, infelizmente, as pessoas hoje não se amam mais, e por isso que a gente está nesse conflito, sim, né, interno. As pessoas não se conhecem mais, elas não sabem quem elas são. Eu falo o seguinte, se você não sabe a sua identidade, se você tem crise de identidade, você, na realidade, não está vivendo. Então, assim, é muito importante as pessoas terem identidade, independente de onde elas estão, se o seu pai, a sua mãe, se você tem um pai alcoólatra, se você tem um problema em casa, a sua identidade nunca vai ser a identidade do seu pai. A minha história nunca vai ser a história do meu pai. Claro. E a gente está sempre escrevendo uma nova história. Então eu falo para os meus filhos, escreva a sua história, faça o que você ama, né? Vá atrás do seu propósito e viva ele. Me fala uma coisa, Vitor, você acha que você teve uma luta mais difícil, um prêmio que foi muito mais difícil de ganhar na sua carreira? Nada foi fácil, né, Sandra? Nada foi handle to me, né? Eu não herdei nada, né? Eu falo que a minha herança foi a educação que meu pai me deu e minha mãe me deu, foi a educação de que, filho, o que não é seu, não é seu. O que é seu, você tem que aprender a valorizar, né? Vai atrás, lute, não desista. Eu recebi, assim, eu me lembro como se fosse ontem, minha mãe e meu pai, assim, literalmente deixaram esse valor da sociedade de que você precisa ir atrás dos seus sonhos, né? Minha mãe me alimentou muito isso, né? Meu pai também me ensinou os valores eu me lembro que o primeiro chiclete que eu roubei, eu achei que me dei bem. Meu pai fez eu passar a maior vergonha do mundo, mas ele me ensinou a maior lição do mundo. Eu falo assim, meu filho, você vai aprender de que o que você conquistou é seu, o que não é seu, você não tem o direito de pegar. Então, assim, eu agradeço muito de ter poder viver isso e cada vez aprender mais, né? Assim, eu não tenho medo também, outra coisa importante, Sandra, é não ter medo de se redimir, entendeu? Falar assim, bom, eu errei, eu roubei, eu pequei. A confissão é muito importante. A confissão, ela nos liberta. A confissão, ela não pode aprisionar. Verdade. Se você estudar por que os católicos fizeram as confissões naquela época, os padres eles queriam crescer as igrejas, eles precisavam que os reis dessem às igrejas. Então, cada vez que a mulher do rei se confessava com ele, ela devia para o padre. Então, o padre falava assim, olha, eu preciso de abrir mais algumas igrejas, eu preciso, mas eu não vou mais, olha, aquela coisa que você me contou. Infelizmente, muitas das confissões naquela época, elas foram criadas para você dever algo.
eu falo que a confissão ela tem que te libertar. Você só É, vai ser livre daquilo que daquela prisão interna se você achar uma pessoa que você possa falar, não como dívida, mas como liberdade, como libertação, sim, né? Aí sim. você consegue ser livre, é como se você estivesse tirando um peso invisível do seu coração. Então é uma coisa que eu continuo a fazer até hoje, de poder. Até hoje, meus filhos, eu confesso para eles: Ó, papai, queria te pedir perdão. Mas por que, papai? Eu falo assim: acho que ontem eu falei com você de uma maneira errada. E eu falo assim: não, papai. Então, assim, eu acho que ter essa humildade de entender que a gente vai ter muito que aprender. Até assim, eu aprendo muito com os meus filhos. Sim, Mas eu não posso deixar de ser pai, né? claro, O pai tem a obrigação de ser pai, não de ser filho. claro. Vitor, me fala uma coisa. Quando é que começaram as palestras? Você lembra? As palestras começaram na minha cabeça, né? Eu tive que falar para mim, né? Bom, se vai que você vai dar certo. Eu falo que a gente só fala aquilo que serve para gente. É, Hoje, infelizmente, Sandra, o palestrante virou profissional. E quando o é, palestrante vira profissional, ele é um excelente palestrante, mas ele não é real. Ele não vive aquilo que ele não vive aquele consumo. Eu falo que eu só posso falar aquilo que eu faço. Eu, uma coisa que o Carson Grace me ensinou que eu não quero passar nunca para ninguém, foi eu dirigindo no carro antes da minha luta com o Vanderlei. Ele falou assim: Vitor, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aquilo me marcou como se fosse uma espada. Eu falei: Carson, mas você come errado, você faz isso errado, você fala para mim fazer isso, você não faz. Ele: cara, eu já tenho idade, eu já posso fazer. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E eu achava aquilo errado. O mestre não pode ser isso. sim, Jesus, ele não mostrou o caminho, ele andou o caminho. Os pais não podem mostrar o caminho, os pais têm que andar o caminho, sim. né? O professor, na sala de aula, ele não somente está ali falando para você, ele tem que andar o que ele prega, né? Ele tem que... O grande mestre, na realidade, é aquele cara que está fazendo junto com você, né? Esse é Sim. o grande general. Não tá ele não pode estar num ar-condicionado mandando você atacar. O general tem que estar no campo de batalha com você. Então, eu falo que hoje em dia a gente está vivendo uma crise muito grande. As pessoas são especialistas, têm muitos seguidores no Instagram, eles fazem palestras, eles fazem cursos, eles vendem cursos online, eles oferecem o segredo do sucesso, mas eles próprios não consumem o sucesso deles, eles próprios vivem uma crise de conflito. Então, acho que os maiores, como o próprio Augusto Cury me falou, o maior doente hoje é o psiquiatra e o psicólogo. E eu falo que o maior doente hoje são os personal coaches, não são os life coaches, que não são profissionais do ramo da psicologia nem da psiquiatria, mas são profissionais que falam que entendem da vida, que entendem de crises, que entendem de como ter sucesso na vida. Eu falo, Sim. a maneira de eu palestrar é, na realidade, a maneira que eu vivo, né? Aquilo que eu falo para mim mesmo. Então, assim, eu falo para os meus filhos que o sonho e o medo, eles andam juntos, eles não podem ser separados. O dia que você parar de ter medo é que você está no caminho errado, Sim. né? Não que você deixe o medo tomar conta de você, porque Deus não deu o espírito de medo, e sim de coragem. Mas se você não tem coragem, significa que a abstência de coragem significa que não existe o medo. Se não tem o medo, não vai existir coragem. Eu sei que é meio maluco isso, mas você imagina. Eu só posso ter coragem se eu tenho um medo para enfrentar, concorda? Sim. E eu só posso ter a coragem se eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu preciso da coragem. Então, assim, eles andam juntos, né? O sonho é o destino final, né? Eu falo, poxa, qual é o seu sonho, Sandra, hoje? Você já anotou já o dia, a data que você gostaria de partir desse mundo? Olha, não, mas como eu estou num tratamento oncológico há mais de 2 anos, eu estou vivenciando muito isso, sabe? É, vivenciando essa coisa, entendeu? E eu não estou com medo nenhum de morrer nem nada, eu estou vivendo e que Deus mostre para mim o que eu devo fazer. Eu tenho me tratado e tudo. E eu mudei muito, viu, Vitor? Assim, mudei muito meus valores. Eu sempre fui uma pessoa crente, sempre fui uma pessoa boa, mas quando você pega uma doença, você vê que você não era tão boa, que você consegue melhorar, entendeu? Tudo isso acontece. Ô, Sandra, o melhor amigo da vida é a morte.
e o melhor amigo da morte é a vida. Eu falo o seguinte, para todo mundo. Se você tivesse 1 ano para viver, o que você faria diferente? Então é o seguinte, hoje você tem uma coisa do seu lado que nenhum de nós temos. Você tem a morte, né? Eu falo, quando eu digo a morte, algo, uma doença, batendo na porta, que é o incerto, a incerteza. O coronavírus, ele não está matando mais gente do que o suicídio, mas ele está tomando muito mais medo das pessoas, né? Porque as pessoas divulgam, virou uma coisa política, agora a vacina vira política, tudo vira política. E eu falo que a maior política do mundo, foi o que eu volto a falar, é a liberdade do ser humano. O que é uma palestra? A palestra é algo que você compra, você vai, você assiste, você compra aquele ingresso para você ouvir uma pessoa que vai poder deixar algo que você vai poder levar para casa. Sim. Então você imagina uma palestra, eu numa palestra, começando a palestra, contando de todos os meus sucessos. O que eu deixo para as pessoas naquela palestra? O Vitor é arrogante, o Vitor é pedante, nossa, esse cara é egocêntrico. Mas a melhor palestra é a verdade. Não é o treinamento, não é falar bonito, não é botar as palavras de uma maneira, um conjugado lindo e maravilhoso. A melhor palestra é a palestra simples, é a palestra real, da vida real. O melhor cara que vive não é o que vive mais, é o que vive, é o que faz do pouco o muito e não do muito pouco. Então eu falo para todo mundo, vamos imaginar aqui com os 105 anos de vida que o cara vive bem. Não, muitas pessoas vivem os próximos 20 anos da sua vida mal. Por quê? Tudo que eles fizeram 20 anos antes, eles fizeram as escolhas erradas. Então eu falo para todo mundo, qual é o foco da sua vida? Qual a idade que você quer partir? Aí o cara fala, Vitor, 100 anos, 120, 110. Eu falo, beleza. Você acha com o que você está fazendo hoje, você vai chegar com 110, 120 do jeito que você quer? Aí ele vira para mim e fala assim, de maneira alguma. Eu falei assim, então você é um hipócrita. Então, na realidade, é o seguinte, não adianta nada eu vir aqui te ensinar o que você tem que fazer, se você vai pegar o papel e vai rasgar. Mas se você tivesse que pagar isso, você valorizaria. Então, por que a pessoa paga e paga caro? Quando você paga caro, você dá mais valor. Porque quando é de graça, quando é algo gratuito, você não valoriza. Vim aqui falar rápido uma história bem breve, não quero tomar muito tempo de vocês, mas é o seguinte, Jesus estava passando pela cidade e tinham 10 leprosos. Eu não sei se você sabe, antigamente o leproso não podia entrar na cidade. O leproso era como se tivesse uma doença péssima, ele ficava numa cidade isolada. E esses 10 caras queriam se entregar de novo à sociedade. E eles gritaram de longe, Jesus, Jesus, me ajuda, me cura, me cura. Jesus falou assim, bom, pode ir lá e se apresenta para o priest, né? Vai lá para o cara religioso. O cara tinha que aceitar de novo na sociedade. Pode ir lá e se apresentar para ele. Os caras começaram a andar, saíram andando. Quando eles começaram a andar, eles olharam para o corpo deles, não tinha mais uma lepra. Só um deles viu e voltou e se ajoelhou nos pés de Jesus e falou assim, mestre, muito obrigado, muito obrigado. Jesus virou para ele e falou assim, bom, cadê os outros 9? Não eram 10 de vocês? Cadê os outros 9? Ele, não sei, mas eu estou aqui. Ele falou assim, Jesus, muito obrigado. Ele falou assim, vai, a sua fé te curou. Então essa palavra é para você, Sandra. Quando Jesus pegou aquele cara que votou e se ajoelhou nos pés dele, aquele cara reconheceu a divindade. Ele reconheceu o autor da vida. E muitas vezes o ser humano passa a vida dele toda. E quando ele encontra uma doença, a gente se torna mais humano. É que a gente vê que a gente é vulnerável, que a gente não é nada, que a gente é apenas um sopro. E tudo que a gente lutou, e tudo que a gente conquistou, fala, caramba, de nada vale. Mas, infelizmente, a gente não consegue tirar esse véu do nosso rosto. Então, eu acredito que você está tendo um presente de Deus nesse exato momento, de enxergar. E eu tenho certeza que ele vai fazer com você o que ele fez com aquele cara. Sandra, vai, a sua fé te curou. Então, que o seu dia a dia, que a gente possa ser como aquele leproso que voltou. E eu falo que esse leproso somos todos nós. Todos nós somos leprosos. A diferença está naquele que reconhece ou aquele que quer voltar para a sociedade, para vender, para criar, para abrir uma empresa, para ser aceito na sociedade,
para ter mais likes no Instagram, para ter mais fãs, para conquistar mais, para ser mais adorado na praça, para abrir mais igrejas, ou enfim, qualquer ramo que você, para ter mais YouTuber fans, para crescer mais. O grande vitória da humanidade está quando a gente reconhece o autor da vida. E a gente se coloca diante dele, com a nossa pequenez, ele volta para a gente e fala assim, Vitor, a sua fé te curou. Na realidade, ele está falando assim, Sandra, você se cura, você se ama, você se perdoa. Deus é tão humilde que ele dá a glória nunca para ele. Ele, na realidade, ele sempre divide. Então, eu falo que, na realidade, a palestra é a gente dividir. É a gente dividir as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos percalços. Eu falo que, infelizmente, Harvard, quando te dá um degree, você tem um valor maior para a sociedade. A sua hora para o seu cliente vai de 0 a vale 500. Quando você atinge um certo nome na sociedade, quando você assinou com a Globo, com a Fox, ou você está na televisão, você tem um valor maior na sociedade. E a vida não te dá um degree, né? A gente não tem. Então, assim, eu tenho um degree que só eu sei a dificuldade que foi para me ter esse degree. Só eu sei. Minha mãe sabe, quem está do meu lado sabe. E muitas pessoas não valorizam. Elas valorizam quem está na crista da onda. Não, eu quero esse cara aqui, que esse cara aqui fala bonitinho. Mas eu falo que o que fala bonitinho, ele consome, ele vive aquilo, ele bota em prática aquilo. Eu falo para todo mundo, você entraria e sentaria na cadeira do dentista se o seu dentista não tivesse um dente bonito? Claro, então. Não. Então eu falo, a gente está vivendo um problema na sociedade que é identidade. A identidade das pessoas, elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas consomem, elas vão porque elas se tornaram robóticas. Né? Isso é bom, eu vou fazer. Tem essa dieta aqui agora que fica em jejum, vou fazer também. As pessoas repetem, são papagaios. Eu falo que na palestra, a minha palestra é desafiadora. A minha palestra, você não vai ficar sentado ouvindo, você vai anotar, você vai ser desafiado, você sai de lá e fala assim, caramba, eu não sabia disso. Olha, estudei, me formei, falo bonito, tenho não sei quantas diplomas e eu não sabia disso. Por quê? É o simples. É fazer pouco, né, o muito do pouco e não o pouco do muito. Né? Sabe o que eu queria sem te cortar, mas sabe o que eu queria te perguntar justamente sobre o teu livro, que é Garra, Fé e Sucesso. Esse livro virou também uma palestra. Eu queria que você falasse só um pouquinho do livro, entendeu? Assim, que é a tua vida, né? Porque a garra, fé e sucesso, garra, é uma palavra garra hoje muito conhecida como grit, aqui nos Estados Unidos, né? Garra. Tem que ter garra, tem que ter grit. Grit é uma palavra que não dá nem para traduzir muito. É raça, esperança, fé, né? De uma maneira triplicada. Fé é acreditar no que você não vê, né? É trazer existência a algo que você não vê. E Jesus fala para a gente ter a fé de uma mostarda, de um grão de uma mostarda. Não é grande, ele não pede para você ter uma fé grande, ele pede para você ter uma fé pequena. Então, se você tem uma pequena fé, você está no caminho certo. E sucesso, né? O sucesso, na realidade, ele nunca está no destino final. O sucesso está na jornada. O sucesso está em você cair, em você perder, e você não desistir de você ser, sim, um sucesso, né? Você só se torna um sucesso quando você supera um fracasso. Então, assim, se a minha vida, se eu sou invencível, significa que eu nunca experimentei um sucesso. Eu falo, o grande problema do super-herói é que o super-herói ele acha que ele é o máximo. Mas repara só, todo super-herói que foi criado pela humanidade, ele tem uma criptonita. Ele tem algo fraco, né? Ele tem um lado fraco. O super-herói mais top do mundo é aquele que se fez fraco. Né? Jesus se fez fraco. Jesus estava na cruz e o pessoal gritava, pô, você não é Deus, desce da cruz. Você não é Deus, desce da cruz. Mostra que você é Deus. Por quê? A humanidade quer ver poder. A humanidade quer ver o quê? Esplêndido. Quer ver o cara forte, o grande. Mas sabia que os mais fortes são os mais fracos? Você sabia que
os mais incapazes são os mais capazes. Então, eu encorajo todas as pessoas, Sandra, que passam por problemas psíquicos agora, que acham que já era, minha vida já foi. Não desistam, porque os mais fracos são os mais fortes. Os mais insignificantes são os mais significantes. Até porque a beleza da vida não se encontra na força que a gente vê, na força que a gente não vê. Eu tenho certeza que depois de você ouvir isso, você não vai desistir. Você vai saber o que você Não, é, o é isso Sansão. mesmo. Você é o Sansão que Deus colocou aqui no mundo. Ai, que palavras lindas. Olha, o que te faz feliz? O que me faz feliz são tantas coisas. É saber que a felicidade é uma escolha. O que me faz feliz é quando eu acordo triste, angustiado, eu falo, caramba, que oportunidade que eu estou tendo de escolher botar essa angústia no lixo, amassar ela, colocá-la no lixo, porque o que me faz feliz é saber que eu tenho o poder da escolha. Independente, é óbvio, eu tomo meus remédios, eu faço o tratamento, eu cuido da minha dieta, cuido da minha alimentação, do meu sono, faço tudo que é possível, né? Eu não sou aquele cara hipócrita, eu faço tudo que é possível. Se eu quero um resultado, eu tenho que pagar o preço. Mas quando eu acordo todos os dias, eu confesso para vocês que eu acordo muitos dias da minha vida não sorrindo, assim, preocupado com muita coisa que a gente tem muitos negócios, a gente cuida de muita gente, a gente está querendo crescer, a gente está querendo empreender, e a vida do empreendedor é muito mais luta do que sucesso. Então, assim, eu descobri que a felicidade é uma escolha, e esse poder de escolha está quando você acorda, né? Porque a Bíblia fala que a graça, né? His mercy renew every morning. A sua graça é renovada toda manhã. A graça é como se fosse uma vitamina. A graça, na realidade, é algo que você não fez nada para obter. Ela está disponível. Mas cabe você tomar aquele gole daquela graça. É passar pela dificuldade adorando a Deus. Ah, glória a Deus, eu estou com esse câncer, eu estou com esse negócio, glória a Deus, eu vou poder vencer ele, essa célula não vai tomar conta do meu corpo. É você produzir, né, célula, entender que a neurociência tem várias produções de células, o corpo do ser humano, a imunidade começa a crescer, batalhar, e você começa a modificar. Quando você vê, curou. Então, tudo começa com a escolha. Poder de escolha. Não deixa o negativo tomar conta. Então, assim, felicidade é uma escolha. Querido, olha, eu sempre peço uma dica para terminar a live, né? E eu já vou pedir para as pessoas entrarem nas nossas redes. E Sandra Pascoal Palestra. A gente vai editar esse vídeo. Você vai mandar para mim, né, Sandra? Eu quero postar. Me manda esse vídeo, eu quero postar, tá? Tá, mas eu não vou te mandar agora. Eu vou não, depois, editado. Aí você bota a gente mais bonitinho, você bota um botox aqui, né? Você a gente mais. A pele fica mais bonita, né? Ó, Vitor, então dá uma dica para nós de vida, do que você já falou tanta coisa linda, mas me dá uma dica. Olha, se você não está com a sua caderno e seu papel, você perdeu, tem que voltar. O bom é que você pode voltar e copiar de novo, né? Pode anotar. Mas o mais importante, se eu puder escolher uma dica, a dica é simples. Anota isso na sua cabeça, agora, exatamente agora. Faça muito do pouco. Tá. Faça muito do pouco. Faça muito dele. O que é o pouco? É pouca fé, pouco dinheiro, pouca felicidade. Faça muito dele. Então, em inglês, fala assim, doing little a lot and not a lot little. Fazer muitas coisas pequenas. O que é pequeno? Arrumar a cama, organizar os livros, colocar em ordem. Tenta achar algo que você pode fazer que é pequeno. Mas eu te prometo, quanto mais você fazer aquele ato pequeno, mais grande você se torna. Então, assim, e faz isso quando você se vê reclamando, quando você se vê fazendo ou querendo alcançar uma montanha muito grande, fala, bom, para mim chegar lá em cima, eu vou ter que planificar a minha subida. Quanto eu tenho de comida, quanto eu tenho de água, o que eu vou precisar. Eu acho que isso é sucesso. Não é chegar na montanha. É saber como você chega lá em cima.
Muitas pessoas hoje têm bilhões de dólares no banco, mas eles chegaram lá passando por cima, sacaneando. E hoje, se você está vendo isso, você é um deles, você sabe que hoje a fortuna que você tem no seu banco, ela não te traz paz. Ou que, de repente, você vai embora desse mundo sabendo que os seus filhos são doentes, seu casamento nunca foi bom, que, na realidade, você é tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Que a sua riqueza possa estar em lugares que ninguém pode roubar. Que o seu treasure, que os seus tesouros estejam escondidos nas coisas pequenas, porque são delas, dessas coisas pequenas, que fazem as coisas grandes da nossa vida, né? Que é a família, número 1, colocar Deus em primeiro lugar, que esse é uma luta constante, que todos nós temos que fazer, e ser grato pelo oxigênio da vida, pô. E mais um dia. Sandra, mais um dia, estamos aqui. O que vai acontecer amanhã, a gente planificou, mas está nas mãos de Deus, e fazer o seu papel. Não coloque a sua responsabilidade na mão de Deus. A responsabilidade de Deus já foi feita. A nossa é colocar todo dia essa semente e regar. É isso. Querido, Sandra, olha, que lindo tudo que você falou. Que lindo, olha. Você é muito eloquente, tudo que você fala é muito belo. Eu te agradeço de coração a sua participação, viu? Ô, Sandra, muito obrigada. Eu queria terminar aqui declarando cura na sua vida, como aquele leproso. Como aquele leproso. Depois você vai lá e lê a Bíblia. Tá. Você vai ver uma coisa muito, muito engraçada, que todos eles gritaram: Senhor, Senhor, me cura, me cura. Eles foram curados. Eles voltaram para ser reconhecidos na sociedade. Só um voltou. Só um voltou e agradeceu. Então, eu quero que você faça uma coisa. Hoje você vai fazer um agradecimento da cura da sua doença. Você vai escrever a data de hoje, um dia antes do Natal. Você estava fazendo um live com um lutador maluco, amante da vida, poeta, escritor, guerreiro, que falou para você isso. Você hoje vai agradecer a cura. Vou. Tá? E lembrar que é fazer as coisas pequenas. Todo dia você vai agradecer. Obrigado, eu não tenho mais essa doença. Obrigado, eu não tenho mais essa doença, eu sou curada. Tá bom? Tá bom. Em nome de Obrigada. Jesus, eu já declaro essa cura na sua vida. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Tamo Tchau, junto. Querido. Tchau, beijo. tchau.